Professor, agora vão aumentar o imposto de renda e vão reduzir também. Que propostas são essas para o imposto de renda? Será que está criando já algum imposto de renda para as grandes fortunas? Será que é isso mesmo? Bom, vamos entender isso aqui para você parar de ver besteira por aí e entender de maneira contundente, de fato, essa tributação da renda que é a proposta do ministro Haddad para o imposto de renda. Isso começa a contar a partir de quando? Calma, vamos lá, velho. Vamos entender um pouco a nossa discussão. Quando a gente fala de imposto de renda hoje, e antes de você, claro, já vou te mostrar aqui de maneira muito clara, muito enfática, eu me chamo Felipe Duque, eu sou procurador da Fazenda Nacional, também sou professor de Direito Tributário aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Vamos lá, que é fato que o nosso sistema tributário brasileiro, ele sempre foi marcado por uma grande complexidade e uma grande distorção na renda, isso é fato. Você pode olhar para mim e falar, mas professor, nosso sistema, ele globalmente, ele é muito caro no que tange a tributação, tudo bem. Mas se você olhar, por exemplo, se você morre na Alemanha, a renda ela é tributada a título de TCMD, né, herança, coisa de 30%. No nosso país, não. A tributação, entenda, da renda. O que é renda, professor? É o que eu ganho e, consequentemente, o que eu deixo como herança quando eu faço doação. Ela não é muito alta comparada a nível da OCDE. Mas aí eu hei de concordar com o senhor. É óbvio que a tributação sobre o consumo, por exemplo, e sobre outras coisas, ela deixa a nossa tributação muito alta. Isso de maneira global, não olhando somente sobre a renda. Tanto que quando a gente falava da reforma tributária, a reforma tributária é aprovada na emenda constitucional 132 de 2023, mas a gente sempre falou, olha, vai sair uma tributação ainda sobre a renda, uma reforma da renda. E, inclusive, quando o ministro era o Paulo Guedes, à época, eu lembro que o então presidente Bolsonaro, ele falava da tributação dos dividendos, né, que era uma coisa também que mexe com muita gente. Fala, pô, mas vamos ter que tributar. E o Paulo Guedes meio que abandonou isso aí, ou tentou algumas vezes no Congresso e não conseguiu. Beleza, professor. Então, perceba, a reforma dessa tributação da renda, ela acabou vindo num momento político em que o mundo, enfim, o Brasil, os investidores de maneira geral, esperavam que haveria um corte de gasto, mas não houve tão somente um corte de gasto. E por isso que o mercado, a economia, reagiu mal. Porque é como se o Haddad, o presidente, quer que seja, ele aproveitou a medida para não somente cortar gastos, também haverá o corte, mas a luz da imprensa de todo mundo é sobre isso aqui, que é o imposto sobre a renda. Como é que era a reforma tributada, melhor, a reforma da renda ou a tributação da renda antes desse projeto? A renda, você tem o seguinte, as pessoas que ganham acima de R$ 4.000, elas pagam 27,5. E aqui você tem, de certo modo, essa progressão. O imposto de renda ele é alcançado por um fenômeno da progressividade. Professor, o que é que significa progressividade? Significa que quem ganha mais, paga mais. Mas isso aqui estava defasado há mais de 10 anos, digamos assim, né? Ou seja, a faixa de até R$ 2.259 que ganha por mês não paga nada de imposto de renda. Então, o que é que foi, professor? O que é que o governador, o presidente, representado pelo Haddad, num projeto de lei, ele tenta modificar aqui? O projeto tenta isentar que pessoas que ganhem até R$ 5.000, então essa é a ideia do projeto, até 5 mil, não paguem nada do imposto de renda. Então perceba, quando você cria uma isenção, que é justamente isso que vai acontecer, porque a ideia é que todo mundo que ganha dinheiro, né, entenda dinheiro de maneira informal, né, que aumenta a disponibilidade econômica ou jurídica, vai pagar o imposto de renda. Mas se ele fala, olha, quem ganha até 5 mil não vai pagar, isso aqui é o que a gente chama de isenção. Isso aqui é o que a gente chama de benefício fiscal. O benefício fiscal ele está previsto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. E veja, se essas pessoas que antes pagavam, agora não vão pagar mais, porque é justamente a proposta, isso gera o que a gente chama de benefício fiscal. Ao invés de você aumentar o valor que você vai receber, pelo contrário, você vai diminuir. Essas pessoas que antes contribuíam não vão contribuir. Você está dizendo se isso é justo ou injusto, professor? Eu não estou dizendo isso, aqui eu vou deixar para você. Eu estou explicando, a partir de uma análise jurídica, sobre o que é e quais são as justificativas do governo para fazer isso. A justificativa é, a gente precisava elevar a tributação para pessoas que ganham mais, porque essa é a tônica do imposto de renda, e eu precisava atualizar, corrigir esse valor pela inflação. Então, é como se o governo propõe agora fazer com que pessoas que ganham até R$ 5.000, elas não vão pagar mais nada de imposto de renda. E essa medida entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.
Claro, isso aqui ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional, então isso aqui não passou. Mas vamos brincar ou vamos conversar melhor dizendo como se passasse. Primeira coisa que eu pergunto para você. Se suponha que, e eu estou falando de imposto de renda, artigo 153 da Constituição Federal. Suponha que amanhã o presidente da República ou essa lei passe, vamos lá, vamos dizer, e essa lei está criando uma isenção. Ou seja, essas pessoas que antes pagavam imposto de renda não vão pagar mais. A pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: isso tem que obedecer o princípio da anterioridade tributária? É necessário que, para fazer essa modificação, o governo ele tem que esperar um tempo para, portanto, trazer essa exação, o que é o princípio da anterioridade. A anterioridade tributária é: eu preciso esperar um tempo, seja anual ou nonagesimal, para dar segurança jurídica para que as pessoas de certo modo, tenham uma previsão que haverá um aumento de gasto, quando a instituição o aumento. Então perceba, quanto essa isenção ela começar a valer, por exemplo, agora, amanhã, se essa lei fosse aprovada, isso não teria problema, tá? Ela poderia entrar em vigor de maneira imediata. Por quê, professor? Porque o princípio da anterioridade tributária, ele somente se aplica, e guarde isso é muito relevante, para, de certo modo, instituir tributos ou para majorar tributos, ou seja, traduzindo, para prejudicar, digamos assim, o contribuinte. Se for algo mais vantajoso, pode começar amanhã, não tem nenhum problema. Agora, calma, professor. Se ele está criando um benefício fiscal, uma isenção, ou seja, isso aqui não é corte de gasto, essa parte aqui não é corte de gasto, o projeto todo há corte de gasto, sim, ele precisa fazer uma compensação. A lei de responsabilidade fiscal diz que ou ele vai cortar gastos, porque suponha que o Brasil arrecadava 100. Agora, renunciando isso aqui, ele vai arrecadar 80. Então, significa que ou o Brasil, ao invés de gastar 100, vai começar a gastar 80, ou ele vai ter que aumentar em outra medida para que ele compense essa redução de caixa que vai ter aqui. Entendeu? Beleza? Massa. O que é que o governo propõe para essa estratégia? E para compensar essa isenção de imposto de renda, o governo tem pelo menos 3 estratégias de compensação. Eu quero trabalhar 2 aqui com vocês. A primeira é que ele vai falar o seguinte: vamos fazer uma tributação mínima para renda mensal acima de 50 mil reais. Então, quem tem uma renda mensal acima de 50 mil reais, eu vou fazer uma tributação de 10%. Esse professor, mas antes era 27,5%, né, professor? Mas é o que ele fala, vai ser 10% sobre a renda total das pessoas que recebem mais de 50 mil por mês, o equivalente, enfim, a 600 mil reais no ano. Então é como se ele parasse e falasse o seguinte: o que é tributação total? Claro, o projeto ainda não saiu completo, mas é como se ele olhasse para essas pessoas que não simplesmente ganham, vamos dizer assim, tão somente 50 mil reais de salário, mas todos os acréscimos. Isso incluiria os dividendos. E os dividendos hoje, eles não pagam nada, eles são isentos. Então, se você ganha, por exemplo, qualquer tipo de dividendos, né, qualquer tipo de remuneração que vem a título desse lucro, a título, enfim, né, desse acréscimo patrimônio, um fundo imobiliário, por exemplo. Claro, uma coisa é vender a cota, mas o fundo imobiliário você não paga nenhum tipo de imposto de renda. Aqui você pagaria em 10% de tudo. Então, ele estaria falando: olha, eu quero olhar para todas as coisas que esse cara recebe. E ele começa a criar uma tributação até mais gradual. Ele fala: se esse cara tiver uma renda de até 1 milhão por ano, eu vou ter uma tabela de tributação que ainda não foi divulgada, que vai começar, digamos assim, a aumentar. E aí, esse seria, digamos assim, a primeira maneira de você acrescer esse valor, digamos assim, da remuneração. Seria o que algumas pessoas estão dizendo, de você não é impor o imposto de grandes fortunas, não é isso, mas ajustar o imposto de renda na concepção do governo para que ele tenha de fato a progressividade e alcance de fato a justiça fiscal, que foi um princípio inaugurado pela reforma tributária. Se você acha isso aqui justo, tá com você aqui nos comentários, você comenta. Afinal, tributação todos nós sentimos no bolso e você tem legitimidade para comentar o que você acha. Segundo aspecto. O segundo aspecto é que, para compensar essa isenção, esse caixa que não vai entrar mais, ele trouxe a fim da isenção do imposto de renda para pessoas que tenham moléstia grave, que tenham uma renda acima de 20 mil reais. Então eles falaram: olha, se você ganha mais de 20 mil reais, aquela isenção do imposto de renda que existe de moléstia grave, são aquelas pessoas que, de certo modo, têm algum tipo de doença, cardiopatia grave,
tem câncer, né, tem qualquer tipo de doença grave, se você, independentemente do valor que você ganha hoje, você tem direito a não pagar imposto de renda. Porque é como se o governo, ou melhor, a lei, a intenção, e o STJ legitima esse pensamento de dizer, olha, essa pessoa já gasta tanto dinheiro com medicamentos que eu vou fazer com que essa pessoa não gaste mais dinheiro com imposto de renda. Seria uma forma de compensar. Então ela tem uma isenção. E aí o governo quer fazer o seguinte, eu vou acabar com essa isenção de moléstia grave para pessoas que ganham mais de 20 mil reais. Então, tipo assim, você ganha mais de 20 mil reais, esse valor, enfim, ele não é necessário, claro, eu estou fazendo um pressuposto aqui, ele não é necessário para você já tem dinheiro suficiente, eu não vou te dar essa isenção, esse benefício fiscal. Então são essas duas medidas, em síntese, que o governo ele pretende com isso tentar, de certo modo, fazer com que haja um implemento de uma política de um benefício fiscal, acabando com um outro benefício que existiu limitando e, segundo ponto, aumentando a tributação daquelas pessoas que ganham mais. Meus amigos, o que é que você acha? Eu quero saber, mas somente para te falar com muita calma. Agora, por fim, uma pergunta. Professor, suponha que essa tributação aqui, de tributar de maneira mais onerosa, digamos assim, os mais ricos, queira entrar em vigor amanhã. Isso seria possível? Vou falar que amanhã também não. Por quê? Porque o imposto de renda, ele não obedece o princípio da anterioridade anual. Ele não precisa esperar os 90 dias, mas ele precisa esperar o princípio da anterioridade anual. Então só pode começar a valer no ano que vem, se for aprovado ainda em 2024. Se for aprovado em 2025, só pode começar em 2026. E aí, por isso que perceba, a ideia do projeto inicial é que ele comece em 1 de janeiro de 2026. Logo, isso aqui, ele conta o governo que será aprovado em 2025. Por quê? Porque o imposto de renda, ele obedece à anterioridade anual. Se for aprovado em 2025, só pode começar a majorar em 2026, ou seja, piorar a situação do contribuinte. Beleza? Show de bola? Massa, agora você entendeu. Eu acho que sim. Comente aí se você quiser que a gente continue abordando esses vídeos de maneira mais contundente. Um grande abraço, cheiro no coração. Fica com Deus.